Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio de Geografia para mais uma aula da gente aí nesse período de pandemia, né, da Covid-19. Essa é a primeira aula do nosso segundo bimestre. Então a gente encerrou o primeiro bimestre, a gente não fez avaliação ainda, isso é importante dizer, tá? E não vai ser feito por enquanto essa avaliação, só ao final desse processo dessas aulas online, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha só, se você está vendo essa aula pelo WhatsApp, você vai ter os mesmos conteúdos que estão lá disponíveis no Google Sala de Aula, tá? Mas lá fica mais amarradinho para você, mais bem separado. Se você não tem acesso ao Google Sala de Aula e está vendo essa aula apenas pelo WhatsApp, também não tem problema. Vai estar disponível esse vídeo para vocês com essa videoaula. Um link para vocês acessarem o conteúdo, né, escrito sobre o tema de hoje, e o questionário que vocês precisam responder também, tá? Lembrando que a gente não fez avaliação até agora, mas ao final desse período de aulas online a gente vai fazer uma avaliação de acordo com a participação de vocês nessas aulas online. E como é que a gente vê a participação de vocês? Já que a gente não tem o feedback de aulas online, de aulas ao vivo, a gente vê a participação de vocês através dos questionários que vocês respondem, tá? Então fique gravado lá, a gente vai montando uma planilha e no final a gente vai ver quem foi que fez, quem não fez, qual foi os acertos e os erros e os acertos de vocês, beleza? Então vamos lá, a nossa aula de hoje é sobre paisagem. Bom, paisagem é uma categoria de análise da geografia. A gente já viu isso lá no comecinho, nas nossas primeiras aulas, assim que eu cheguei lá, a gente falou sobre as categorias de análise geográfica. A gente falou sobre espaço geográfico e as outras categorias, subcategorias, tá? Então, a gente falou sobre paisagem, a gente falou sobre lugar, a gente falou sobre região, tá? E essas são as outras categorias de análise geográfica. Na aula de hoje a gente vai focar na paisagem e os diferentes tipos de paisagem, que compõem essas paisagens, né, e como elas são definidas e utilizadas dentro da disciplina de geografia, beleza? Então, como já foi dito aqui, a paisagem é um conceito utilizado em várias áreas de estudo, tá? A gente também tem um conceito do senso comum. A gente fala, oh, que paisagem linda, né? Quando a gente vai estar num lugar bonito, na praia de Coqueirinho, por exemplo, né? Em um lugar bonito, a gente, essa paisagem é muito linda, tem um quadro pintado, tem uma foto bonita de uma região natural, a gente fala que essa paisagem é bonita. No entanto, para a geografia, para o estudo de geografia, a gente não está falando desse tipo de paisagem. A gente está falando de um recorte, né? De um recorte aí, de uma lente, né, que é usada para analisar e compreender fenômenos espaciais do espaço geográfico. Então lembra que o espaço geográfico é tudo aquilo que o homem já influenciou, né? Então a gente tem o meio natural, e aí o ser humano no planeta Terra, né, vem cada vez mais com uma maior velocidade, digamos assim, alterando esse meio ambiente, né, de alguma forma, ou forma direta ou indireta. E a gente usa diferentes categorias de análise em geografia para analisar diferentes fenômenos espaciais. A paisagem é um deles, beleza? Então, muito bem. Existem diferentes tipos de paisagem. Então, ou seja, eu tenho um espaço geográfico, eu tenho uma paisagem, que é esse recorte, eu consigo observar, tá? É um recorte espaço-temporal. O que é isso, um recorte espaço-temporal? É como se eu estivesse tirando uma foto na minha mente, fazendo uma descrição. Então, por exemplo, se eu estou na frente da nossa escola, dos Rios Simões, eu já até dei esse exemplo na sala de aula. Se eu estou lá na frente da escola e olho para a rua, naquele momento, no dia X, do ano X, eu tenho um recorte espaço-temporal daquela rua e posso descrever essa paisagem. Uma rua de paralelepípedo, tinha um carro estacionado, tinha uma árvore X, tinha uma criança passando, entendeu? Esse é a paisagem geográfica, beleza? Esse recorte espaço-temporal, determinado espaço aí, espaço geográfico. Então existem basicamente dois tipos diferentes de paisagem. A gente tem a paisagem natural e a paisagem
cultural, tá? São duas classificações que são as mais comumente utilizadas aí, certo? Inclusive nos livros didáticos. Então, uma paisagem natural seria uma paisagem aquela onde o ser humano não influenciou de forma direta mesmo, tá? Então, a gente tem alguns teóricos que defendem que essa paisagem natural na modernidade, nos dias de hoje, não existe mais. Mas alguns outros pensadores dizem que não. Existem locais onde o homem ainda não influenciou, não mudou, não alterou o ambiente natural de forma direta, por isso aquilo a gente pode considerar ser uma paisagem natural, ou seja, não tem nenhuma construção humana, não tem nenhuma estrada, não tem nenhuma casa, não tem nenhuma rede telefônica passando, não tem, entende? Então não tem nada que o homem construiu, tem apenas um rio, tem apenas uma vegetação, tem uma montanha, né? Tem animais, então são elementos naturais, né? Então, como o próprio nome já diz, a paisagem natural é formada por elementos, né, que compõem elementos físicos naturais dessa paisagem, como vegetação, o solo, o relevo, o próprio clima, né, a hidrografia, e aí vai. E o outro tipo de paisagem, obviamente, né, que confronta com esse tipo é a paisagem cultural, que também o próprio nome já diz. E aí a paisagem cultural, ela surge, né, como conceito, né, aí em oposição à ideia da natureza intocada, ou seja, é aquela paisagem humanizada, né, modificada pelo homem geograficamente, né? Essa concepção leva em conta os elementos visíveis da paisagem que sofreram transformação humana, tá? Então, nessa opção de paisagem cultural, são priorizados aí os elementos como estradas, pontes, prédios, casas, carros, elementos da paisagem criados de forma direta pelo homem. Ok? Beleza? Então, para a gente encerrar, a gente tem um conceito bem importante também, que é o de paisagem dinâmica. Esse conceito foi formulado pelo geógrafo Milton Santos, tá? Que é um dos maiores geógrafos aí da história da geografia, né? Tanto do Brasil quanto também do mundo, tá? Ele entende a paisagem como uma unidade visível do espaço geográfico, ou seja, é tudo aquilo que a nossa visão consegue alcançar em um determinado momento. Então, lembra que eu falei no tempo e no espaço, né? A paisagem ela é uma categoria de análise espaço-temporal, tá? Ou seja, num determinado tempo e num determinado espaço. E ela não compreende apenas esses elementos estáveis, né? Não é uma paisagem estática, ela compreende os movimentos, os fluxos, os cheiros, os sons. Então, quando eu vou descrever a rua lá da escola, posso colocar, tem um som de alguma coisa que eu estou ouvindo aqui na descrição dessa paisagem. Uma paisagem cultural, humanizada, construída pelo homem. Beleza? Então, basicamente, resumidamente, é isso que a gente tem para tratar nessa aula de hoje. Paisagem, né? Conceito pleno dele, que é, né, uma categoria de análise do espaço geográfico. As duas principais classificações de paisagem, que são a natural e a cultural, que são muito bem definidas para a gente ter essa ideia. E, por fim, a ideia da paisagem dinâmica de Milton Santos, que ela não é uma paisagem estática, apenas com elementos que consigo observar com a minha visão, assim como o meu olfato também, por exemplo, né, com outros sentidos, tá bom? Beleza? Então, depois de assistir esse vídeo, acesse o link, dá uma lida lá nesse material, que é bem simples, responde o questionário lá e qualquer dúvida, fala com a gente aí no privado que a gente vai conversando, beleza? Valeu!